Salve Maria. Todo mundo diz Salve Maria. Pode ser melhor, meu povo. Salve Maria. Salve Maria. Nossa alegria. Nossa alegria. Pode ser melhor. Salve Maria. Salve Maria. Nossa alegria. Nossa alegria. Amém? Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Oh, que sim, fraco, meu Deus do céu. Quem está feliz aí, levanta o braço direito. Levanta o esquerdo também. Diga graças a Deus. Pode ser melhor, meu povo. Diga graças a Deus. Primeiramente, dizer que é uma alegria poder estar com vocês nessa noite. Deus, Ele tem seus planos perfeitos na nossa vida. Na verdade, nós não entendemos nada, mas Deus, Ele sabe de tudo. E o bom saber é que Deus sabe o que nós trazemos em nosso coração e o que é que eu tenho para ofertá-lo a Ele hoje. Deus, Ele não quer ver hoje a tua aparência, mas Deus, Ele quer ver a profundidade do teu coração. Por isso, coloca a mão direita em teu coração e a gente vai ler essa palavra e você vai meditando com a mão direita em seu coração. E nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o projeto dele, pois aquele que Deus antecipadamente conheceu, a esses também predestinou, a terem a mesma imagem do seu Filho, de modo que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. E aquele que Deus predestinou também os chamou, e aqueles que Ele chamou também os justificou, e aqueles que Ele justificou também os glorificou. Então, o que diremos sobre isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos agraciará em tudo junto com Ele? Quem acusará o eleito de Deus? O mesmo Deus que justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, Ele morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Assim está escrito: por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos bem mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os presentes, nem o futuro, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Queridos, presta atenção agora. Jesus hoje em sua palavra, Ele vem nos falar de uma eleição, não a eleição que nós estamos prestes a ter, mas uma eleição muito maior, a eleição qual o próprio Deus, Ele escolheu a cada um de nós. Imaginemos a nossa luta, quando nós ainda estávamos naquela luta inicial, que nosso Senhor olhou para nós e Ele nos escolheu. Dentre tantos, Ele escolheu você. E Deus, Ele te escolheu não porque Ele queria que você viesse a esse mundo e tornasse uma pessoa fracassada. Não, pelo contrário. Deus, Ele te escolheu porque Ele sabe da tua capacidade. Ele sabe do que tu és capaz de fazer para enfrentar as tribulações que a vida coloca. Por isso que Deus olhou para nós e Ele fez questão de nos colocar diante da sua presença. Antes
nós todos éramos condenados à morte eterna. Quando Adão e Eva, os primeiros filhos, caíram na desobediência, e com isso nós todos também caímos no pecado da morte, e nós éramos merecedores da morte eterna, por causa daquela aliança quebrada. Deus ele fez uma aliança com Adão e Eva, a mais perfeita aliança. Entregou um paraíso para que eles pudessem cuidar, e disse apenas um mandato: vocês têm isso tudo, só não provem da árvore que está no centro do jardim. Era apenas uma ordem a ser cumprida. Mas a serpente, ela entra na vida de Adão e Eva. Aquela serpente, ela seduz a mulher, que posteriormente dá o fruto ao marido, e os dois caem no pecado da desobediência, porque feriram diretamente a aliança que eles tinham feito para com Deus. E nós acompanhamos no livro do Gênesis que quando Deus se aproxima de Adão e Eva, que eles escutam os passos de Deus, eles começam a se esconder, porque o pecado, ele faz isso conosco. O pecado nos leva a nos esconder de Deus. Por isso que Adão e Eva também se esconderam, porque eles estavam envergonhados. O pecado, ele faz isso conosco. O pecado nos joga na lama. O pecado nos envergonha, porque nós sabemos que nós fomos feitos não para o pecado, mas nós fomos feitos para a eternidade. Por isso que quando nós caímos no pecado, o pecado abre uma ferida em nós e provoca dor, porque o pecado ele fere diretamente a obra-prima de Deus. Veja bem que coisa linda. Dentre todas as criaturas feitas por Deus, somente nós podemos trazer e bater no peito e dizer: eu sou imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura. Deus ele olhou para ti e disse: você vai ser minha imagem e semelhança. Por isso dói no coração de Deus em saber que a sua imagem e semelhança está entregue ao pecado. Por isso que a nossa luta é constante, queridos. A nossa luta é exatamente para fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nós. Aquela primeira aliança que Adão e Eva quebrou, o próprio Jesus, no seio da Virgem Maria, agora ele vem renovar uma nova aliança. E a aliança que ele fez agora foi provando a sua própria vida, dando a sua própria vida numa cruz. O Cristo que não se limitou, mas ele se esvaziou inteiramente. Ele abriu os braços, derramou o seu sangue, para que você hoje pudesse estar aqui. Ele morreu na cruz, foi por você. Ser melhor, amém? Amém. O Cristo morreu na cruz por você. Por isso nós devemos nos perguntar: o que é que eu estou fazendo com o tamanho presente que Deus me deu? Qual é a honra que eu estou dando para Deus, sabendo que Ele sofreu tanto por mim, e eu não sou capaz de sofrer por Ele, porque eu prefiro muitas vezes abrir-me ao pecado do que deixar que a graça de Deus se cumpra em mim. A pior coisa, meu povo, é quando nós deixamos que o pecado tire de nós a sacralidade que Deus colocou na nossa vida. É preciso que a cada instante nós possamos nos colocar sempre em batalha, porque a nossa luta é contra os principados e potestades. Por isso, se o bom cristão ele se prepara para o combate, ele não tem outro mistério, ele não tem outro da oração. A primeira coisa que nós devemos fazer em nossa vida, se eu quero vencer as dificuldades, eu preciso me colocar diante da presença dele. Quem nos separará do amor de Deus? As tuas dificuldades? As tuas tribulações? As tuas tristezas? As tuas decepções? Será se essas coisas são capazes de te separar do amor de Deus? Não, porque o amor de Deus é muito mais do que isso. Infelizmente, muitas vezes nós estamos trocando o amor de Deus pelas coisas passageiras. É preciso a cada instante olhar para dentro de nós mesmos e entender: Deus
Ele tem sede de cada um de nós. Deus, Ele tem sede de buscar a você. Antes que você pensasse em vir essa noite para esse grupo de oração, Deus já estava pensando em você. O seu lugar já estava marcado aqui nesse lugar. Porque Deus, Ele destinou e Ele pensou na tua vida e Ele quer que nós estejamos exatamente em pé. Ele não quer que nós estejamos caídos por causa do pecado. É certo que nós passamos pelas dificuldades. Padre, são tantas dificuldades que batem na minha porta diariamente. Tem vezes que eu penso que está tudo bem, de repente a vida me dá uma rasteira, e aquele bem que eu pensei que eu estava, aquela fé que eu pensei que tinha, a fé vai embora, porque a dificuldade parece ser maior do que a fé que eu tenho. Uma pergunta besta: quem tem fé aqui, levanta a mão, meu povo. Quem tem fé, levanta a mão, pelo amor de Deus. Graças a Deus todo mundo tem fé. Veja bem, é bonito nós dizer que tem fé, mas se torna mais espetacular fazer com que essa fé ela seja vivida no nosso coração. A fé é exatamente esse elemento que nos ajuda naquelas noites escuras que nós passamos, naquelas tribulações que ninguém pode ver, somente eu e Deus. Quantas pessoas colocam uma maquiagem tão bonita, seus cabelos, quantas pessoas preparam o seu visual, ficam lindos, mas muitas vezes estão escondendo uma dor que está dentro do coração. Quantos sorrisos maravilhosos que nós podemos ver, quantas pessoas sorriem, mas dentro do coração está ferido, porque muitas vezes a modernidade está nos levando a viver de aparências. Muitas vezes eu estou me tornando aquilo que eu não sou para agradar o outro. Eu chego a me tornar outra pessoa que eu não sou, porque eu preciso agradar aquela pessoa. E o nosso mal é esse, porque nós perdemos a nossa essência, porque eu quero me tornar o que o outro quer e não o que Deus quer de mim. É preciso entender, queridos irmãos, que existe um momento em que você vai se encontrar sozinho com suas dificuldades. Quantos de nós já passamos por aquele momento difícil em que nós olhamos para todos os lados: cadê alguém para me ajudar? Não tinha, porque é tu e Deus que muitas vezes tem que resolver as coisas. Quantas vezes tu vai olhar para um lado, quantas vezes tu vai estender a mão e tu não vai encontrar ninguém, porque sempre quem está pronto para te ajudar é Deus. Por isso, não perca a tua esperança nos momentos difíceis. Saiba de uma coisa: quando todos me abandonarem, se você tiver a capacidade de olhar no espelho, você vai ver a si mesmo. E você vendo a si mesmo, você vai entender: eu sou a imagem dele. Por isso que eu não estou só. Ele está comigo. Naquela noite em que tu passou, naquele momento difícil em que tu passou, Ele estava contigo. Nem sempre as coisas da vida irão dar certo como nós queremos. Quantas vezes nós vamos quebrar a cara? Quantas vezes nós vamos apanhar? Mas afinal a vida é isso. A vida já nos ensina que na dor, a dor é necessária para que nós possamos escapar. Veja bem, a criança quando nasce é o maior exemplo de superar. Acompanhe comigo. Aquela criança passa 9 meses naquele ventre tão confortável. Aquela criança se alimenta através da mãe. Só que chega aqueles 9 meses, ela deve ser expulsa daquele ventre. E o que é que acontece? Aquela criança quando nasce, ela chora. E por que é que ela chora? É com saudade do ventre? É com saudade porque saiu da barriga da mãe? Não. Aquela criança chora porque o oxigênio entra nos pulmões dela. É a primeira vez que ela recebe aquele oxigênio. Então, aquele pulmão não estava acostumado. E aquele oxigênio que entra através das narinas da criança provoca uma dilatação no pulmão. E aquilo dói. Por isso que a criança chora. Mas o bom saber é que ela chorou.
porque se ela chorou é porque ela está viva. Devemos nos preocupar quando a criança não chora, mas quando ela chora, aquele choro é sinal de alegria. Veja bem, enquanto aquela criança chora, o pai, a mãe, os tios, os avós estão todos sorrindo. A vida é bela para nos ensinar. Enquanto a criança chora, todos sorriem e choram também de alegria. A vida nos ensina que desde o nascer nós choramos, para também passar pelos momentos difíceis que a vida nos coloca. Entender que o choro ele se torna libertador. Nós não podemos ter vergonha de chorar, meu povo. O choro ele purifica o porque muitas vezes nós nos preocupamos demais com o lado de fora e esquecemos do lado de dentro. É preciso olhar mais para dentro de nós e entender quais são as feridas que eu ainda não me permiti ser curadas. Quantas vezes nós trazemos feridas horrendas, feridas grandiosas, porque ainda eu não aprendi a colocar o remédio direito. É preciso deixar de olhar um pouquinho para fora e olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos. Muitas vezes Deus ainda não nos curou, porque ainda eu não permiti. É preciso olhar para dentro de nós. Esses dias, estava eu numa paróquia, após celebrar 5 missas, em umas comunidades distantes, eu cheguei em casa, na casa paroquial, cansado. As pernas já não estavam correspondendo mais, a garganta já estava acabada, porque tanta poeira, as comunidades distantes. Eu cheguei e o pensamento era, assim que eu chegar em casa, eu vou tomar um banho bem bom e vou deitar naquela cama. Quando eu cheguei na casa paroquial, tinha uma mãe aflita me esperando. Padre, eu queria que o senhor conversasse com minha filha. Eu dei aquela respirada profunda. Respirei. Estou aqui. Fui conversar com aquela mãe e com aquela jovem. A jovem dizia para mim: Padre, quantas vezes eu me arrumo para sair de casa, para ver os meus amigos, mas toda vez que eu me arrumo e que eu vou para frente do espelho, me vem uma crise, porque eu me acho tão imperfeito. E ela dizia essa palavra, que quando eu olho no espelho, eu começo a chorar, e dá uma crise, eu começo a quebrar tudo dentro de casa. Eu começo a puxar meu cabelo, porque eu não consigo me olhar no espelho. Veja que doloroso para uma jovem de 16 anos. A gente precisa entender, meu povo, que a beleza, ela não está fora, mas a beleza, ela está dentro. A beleza nem todos podem ver, mas Deus, ele vê a beleza que nós temos na nossa vida. Eu conversei com aquela jovem, ela chegou aflita, mas graças a Deus ela saiu mais tranquila. É preciso que a cada instante nós possamos fazer a experiência de olhar e entender o que Deus ele deseja para nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Me digam aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hein, meu povo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala de fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que ainda tu anda triste? Por que ainda tu não permitiu que o sorriso saísse da tua alma? Por que ainda tu permites que a tristeza entre no teu coração e invada o lugar que não é dela? Porque a tristeza não é para nós. Porque Deus nos fez vitoriosos. Deus nos fez não para estarmos tristes. Deus nos fez não para estarmos chorando, mas pelo contrário. Ele nos fez porque Ele quer que nós estejamos sempre em pé. Em pé é que nós conseguimos caminhar. Se nós cairmos na primeira dificuldade que a vida nos colocar, eu vou perder a graça de chegar muito além. E nós podemos ir muito, muito além. As pessoas, muitas delas querem nos derrubar. Elas querem nos humilhar. Elas querem apontar os nossos erros. Mas Deus, Ele quer sempre nos levantar. Por isso acredite nisso. Deus a cada dia Ele quer te levantar.
Não importa o que você esteja a passar. O que importa é entender que o amor de Deus por mim é muito maior. Por isso, se as pessoas não dão razão para que você acredite nisso, comece a acreditar por você mesmo. Entenda que Deus ele tem sempre um propósito para cada um de nós. Muitas vezes os propósitos dele exigem que nós deixemos de lado tais atitudes. Permitam-me abrir um parênteses para eu encerrar esse momento. Quando eu era seminarista, eu morei na cidade de Caruaru. Morei 8 anos naquela cidade. E sabe qual era o tempo que a gente mais esperava que chegasse? O tempo das férias. Como eu sou de Exu, eu ficava rezando que chegasse as férias para ir para casa, visitar meu povo. O seminarista está aqui, ele entende e sabe o quanto as férias são boas. Eu ficava ansiosamente esperando que passasse aqueles 5 meses para ir para casa para as férias. Oh, como é bom comer uma comidinha de mãe. Graças a Deus que as férias estão chegando. No último ano, antes de terminar o seminário, aí veio uma proposta. A proposta era essa: vai ter uma missão lá na Diocese de Floresta, e essa missão vai durar 2 semanas. Aí eu comecei a pensar comigo: meu Deus, as férias são 1 mês e 15 dias. Se eu perder 2 semanas de férias, não vou aproveitar nada. E eu comecei a ficar preocupado. E eu comecei a rezar a Deus: Deus, se for da tua vontade, não deixe que eu vá para essa missão, não. Eu não sei que minha oração estava errada, mas no momento eu pedi assim: essa missão, pelo amor de Deus. Eu rezei tão bonito antes de chegar às férias, me coloquei diante do Santíssimo, rezei. Por quê? Porque eu queria aproveitar mais as férias. E se eu perdesse 2 semanas, então praticamente não teria nada de férias. E eu comecei a rezar, rezei. Chegou o dia de nós voltarmos para casa e veio a bendita lista com o nome dos seminaristas que iam para a missão. Deixa eu ver aqui. Quando eu olhei, estava lá o meu nome embaixo: seminarista Cícero Praxis. Eu convido vocês a ficarem em pé. E junto com o Rickson, nós vamos nos preparando para um momento de adoração. E eu queria que você já desejasse em sua alma que o Cristo vivesse inteiramente em você. Coloca a tua mão em teu coração. Isso. Se coloca em prontidão para receber Jesus em teu meio. Tanto que eu rezei e ainda não deu certo. Não tinha o que fazer, nós fomos para a missão. Viemos aqui para Salgueiro e fomos para a Floresta. Chegamos lá umas 2 horas da tarde, com fome. Cheguei naquela cidade, os padres que estavam responsáveis começaram a falar: a missão será em 3 cidades. Aqui em Floresta, em Carnaubira da Penha e em Petrolândia. Eu digo: acho que não custa nada tentar fazer outra oração. Acho que eu vou rezar de novo. Eu fiz 2 orações. A primeira era o quê? Senhor, permita que eu fique aqui em Floresta, porque só assim eu não vou ter que andar mais para muito lugar distante, eu ficar aqui mesmo. Ou então eu dou ainda uma segunda opção: se quiser me mandar para Petrolândia, eu vou, porque lá passa o Rio São Francisco. Eu faço a missão, mas aproveito também e tomo um banhozinho lá no Rio São Francisco. Eu fiz essas 2 orações. E lá vem a bendita da lista novamente. Quando chegou, meu nome estava para ir lá para Carnaubira da Penha. Eu digo: meu Deus, eu não estou entendendo. Tanto que eu estou pedindo, será que minha oração está errada? Porque eu peço uma coisa e Deus está me dando outra. 3 horas da tarde, nós todos com fome, um calor. Eu digo: já que é para Carnaubira da Penha, deixa eu começar a fazer outra oração. Não custa, né? Senhor, se possível, manda um carro fechado com ar-condicionado, porque o calor está demais, meu Deus. Manda uma van fechada que tem um ar-condicionado para a gente pelo menos chegar confortável em Carnaubira da Penha. Eu fiz a oração tão linda, meu Deus. Quando deu 4 horas da tarde, eu esperando aquele carro fechado com ar-condicionado,
eu vejo um pau de arara chegando. Eu digo, não, meu Deus. O padre chegou, olha, os que vão para Carnavalbeira da Penha, o transporte chegou. O pau de arara, com a lona rasgada em cima, o seminarista cheio de mala, nós fomos em cima da mala, subimos naquele pau de arara e fomos embora para Carnavalbeira da Penha. Eu já estava todo desmotivado. Primeiramente, eu não queria ter ido para a missão, e as orações que eu estava fazendo não estavam dando certo nada. Fomos embora para Carnavalbeira da Penha, chegamos lá às 5 horas, cansado, com fome. Não custa nada fazer mais uma oração, Senhor. E dessa vez, pelo amor de Deus, me escute. Permita que eu fique aqui na cidade mesmo, porque tinha a cidade e a zona rural, né? Se eu ficasse na cidade, eu ia tomar um banho, jantar e me preparar para a missão do outro dia. Comecei a rezar novamente. Lá vem outra lista novamente. O seminarista Cícero vai para a Serra do Arapuá. Tem misericórdia, meu Deus. Por que não está dando certo minhas orações? Íamos ficar 2 semanas no meio dos índios. Nunca tinha feito missão no meio dos índios e 2 semanas. Eu digo, acho que eu não vou rezar mais não. Mas eu não sei se eu tento outra vez. Como é pouca gente, Senhor, manda pelo menos um carro embaixo, fechado, que a gente vá mais tranquilo, porque a coluna está quebrada para aquele pau de arara. Chegou o carro. Chegou um jipe, daquele abertão, e zoado. Nós pegamos aquele jipe e fomos embora para a serra fazer a missão. Subimos. Eu digo, vamos chegar no céu e não chega nessa comunidade, meu Deus. Chegamos lá às 7 horas da noite. Eu que sou preto, cheguei branco de tanta poeira que levei no caminho. A única coisa que eu fiz naquela noite, eu confesso aqui para vocês, quem disse que eu fui tomar banho? Eu foi comer e dormi todo sujo, meu Deus. Meu Deus, me perdoe que essa noite eu não vou tomar banho não. Amanheceu no outro dia, começamos a missão, visita para todas as casas, o pessoal ia visitando conosco. Quando chegou na quinta-feira da primeira semana, as pernas já estavam cansadas de tanto subir monte, descer monte, só monte, desce monte. Meu dia, voltando para casa para almoçar, eu digo, eu vou fazer uma oração agora. Se possível, Senhor, manda pelo menos um pau de arara, que eu aceito dessa vez. E quando nós estávamos voltando para o almoço, eu escuto aquela zoada atrás, uma fumaça. Eu digo, aqui passa o trem, meu Deus, que estava nessa fumaça ali. Vi um pau de arara. E aquele homem, Deus tocou no coração dele. Ele viu aqueles meninos caminhando, meu Deus, não sei o quê, para onde é que esses meninos vão? Ele teve pena e parou o caminhão. Quando ele parou aquele caminhão, chega, deu uma alegria no coração. Obrigado, Senhor, por ter me escutado dessa vez. Eu subi em cima daquele caminhão, a única coisa que eu queria era sentar e chegar tranquilo no lugar do almoço. Quando eu sentei, tinha um pneu lá em cima do caminhão, sentei em cima daquele pneu, deixa eu ficar aqui um pouquinho. De repente, eu sinto alguém pulando nas minhas costas. Eu digo, misericórdia, o que é isso agora? Quando eu olho para trás, uma criança. Quando eu olho para o nariz daquela criança, imagina aí. O nariz daquela criança estava daquele jeito. Pensou, né, meu povo? Não pensar só, né? E começou a escorrer aqui. Começou a escorrer aqui no meu ombro, meu povo. Eu digo, oh meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Aquela criança estava completamente suja, o nariz sujo, as pernas sujas. E ele me abraçou com tanto carinho, em meio àquela cena, ele deu um sorriso tão lindo. Aquele sorriso tirou toda a sujeira que eu estava vendo nele. Aquela criança, ele não disse nada, apenas ele me abraçou. E eu fiquei curioso para saber quem era aquela criança simpática, que tinha me abraçado e não tinha falado nada. Naquele abraço, a criança tinha dito, seja bem-vindo. E nós continuamos a missão. E aquela criança chamada Davi, ela começou a participar com a gente também. Todos os dias à noite, Davi estava lá rezando com a gente. O Davi que estava surgindo naquela hora que eu conheci ele, à noite chegava todo banhado, com o cabelo bem escovado, todo cheirosinho. Eu digo, agora sim, Davi, pode me abraçar, né? Mas daquela forma não. E eu fui conversar com a mãe do Davi e ela veio contar um pouco da história de Davi. Davi tinha 4 anos quando eu o conheci. A mãe de Davi dizia para mim, olha, aqui é Davi.
É uma criança que toda a comunidade gosta dele. Todas as crianças vêm procurar Davi para brincar. Mas eu preciso estar sempre atenta, porque o Davi nasceu com uma doença. Doença essa que ele está brincando com as demais crianças. De repente dá crise, ele cai no chão desmaiado. Então eu tenho que rapidamente levar ele ao hospital. Há 4 anos eu ando com ele para Recife para tentar descobrir o que é. E até então os médicos não descobriram qual é essa doença do Davi. Eu tive a alegria de passar aquelas 2 semanas naquela comunidade. O Davi não sabia rezar Pai Nosso, nem Ave Maria, nem Santo Anjo. Ele começou a aprender tudo. Eu saí dizendo de jeito para Davi: Davi, se Deus quiser, em breve eu volto para a gente se ver novamente. O Davi novamente deu um sorriso tão lindo e me abraçou. Eu vim embora e voltei para o seminário, e o Davi ficou lá. 2 anos depois, eu recebi uma mensagem lá da comunidade, falando para mim que o Davi, novamente ele tinha passado mal. E naquele dia que ele passou mal, a sua mãe, muito atenta, imediatamente pegou o Davi, levou para a floresta, só que estava mais grave dessa vez. A mãe do Davi teve que levar ele às pressas para o Recife. Chegando lá, os médicos tentaram de tudo, e o Davi chegou a falecer com 6 anos. E quando eu mandei a mensagem para a mãe de Davi, porque eu fiquei sem acreditar, eu mandei a mensagem para ela e ela dizia para mim dessa forma: Padre, tantos anos eu caminhava com Davi para Recife, eu ia desesperado, mas a minha maior alegria era quando eu voltava com ele sorrindo em meus braços. E hoje o Davi não volta mais sorrindo. Eu não sei porque Deus fez isso comigo, ter tirado meu Davi tão cedo, com 6 anos. E ela dizia: tantas outras pessoas ruins que tem nessa vida, e Deus acha de tirar o meu Davizinho. Tem momentos na dor que a gente não sabe dizer nada, meu povo. Eu disse para aquela mulher: conte com as minhas orações. Aquela criança que viveu tão pouco, apenas 6 anos, mas ele soube aproveitar a vida dele da melhor forma. Ele dava sorriso para todo mundo, ele não queria saber quem era. Aquele Davi era um excelente filho, e Deus, ele sempre tem os seus propósitos. Aquela criança tão cedo voltou para casa, mas ela nos ensina, ela ensinou a mim, que o valor da vida não é se apegar às coisas transitórias, mas o valor da vida é entender que Deus nos dá o hoje para amar. Talvez eu não tenha me tornado uma pessoa melhor ainda, porque eu estou apegado às coisas que têm me feito sofrer. Talvez ainda eu não me tornei um filho melhor dentro de casa, porque eu só olho para o aspecto negativo. Eu não estou conseguindo tirar nada positivo para a minha vida. Eu queria que vocês entendessem isso nessa noite. Deus, Ele nos dá somente hoje. É hoje que eu preciso amar, é hoje que eu preciso perdoar, porque o amanhã talvez seja tarde demais. É hoje que eu preciso consertar dentro do meu coração aquilo que está desconcertado e pedir ajuda a Deus que venha me auxiliar. Por isso que nesse momento que nós vamos ter agora da adoração, Deus, Ele quer consertar em teu coração aquilo que ainda está errado. E nós temos a oportunidade de estar na presença dEle. Por isso, seja sincero. Seja sincero e saiba que você é criatura amada por Ele. Deus te criou não para estar procurando migalhas. Deus te procurou, Deus te criou não para que você estivesse mendigando a atenção e amor de ninguém. Não. O verdadeiro amor, só quem pode nos dar é Ele. É aquele amor que nós nunca vamos nos decepcionar. Os amores humanos não. Os amores humanos nos decepcionam. Mas o amor de Deus jamais vai nos decepcionar.
Por isso, não fique apegado às decepções. Não fique sofrendo por causa das decepções que você teve na vida. Mas olha, a partir de hoje, entenda: eu não preciso sofrer pela falta de amor de ninguém, porque eu sei que Deus me ama e isso basta. Eu sei que Deus me ama e isso basta. Essa é a certeza que nós devemos ter no coração.